Olá, doutores e doutoras, tudo bem? Como vão vocês? Desculpem aí pelo atraso, alguns imprevistos aí hoje, mas enfim, estamos aqui, né? Condôminos, condôminas, doutores e doutoras, muito obrigado aí pela presença. Hoje nós temos um especial aí com a doutora Amanda Cioli. Já mandei o convite aí, doutora. Vê aí se já chegou aí para a doutora o convite. Peço desculpas aí mais uma vez pelo atraso, problemas operacionais aqui, mas deu tudo certo, né? Doutora, já mandei o convite. Deixa eu ver aqui. Aceitar. Olá, doutora, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que o Instagram está me ajudando ou não. Deixa eu verificar aqui o que aconteceu. Vamos lá. Aceitar. Mandei também aí o convite para a doutora Amanda. Vamos lá. Doutora, já mandei aí o convite. Vamos ver se já chegou. Ok. Já mandei o convite aí, doutora. Vamos lá. Acho que agora deu Olá, doutora. certo. Muita emoção hoje, né? Mas é Tudo bom, doutor Fernando? tudo bem, muito prazer. Como é que vai? Desculpa aí pelo atraso. Prazer é todo meu. Problemas operacionais aqui. Imagina, imagina. Nossa colega ficou dodói, né? Exatamente. Aí nós tivemos que substituí-lo. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aí desse tema tão importante, né? Condomínio. Que honra aí ter a doutora falando aqui para nós da AMAD e para todos aí que estão nos acompanhando, né? Fico muito feliz aí de ouvir da doutora aí falar sobre esse tema tão importante. Para mim que é uma honra, viu, doutor Fernando? Um agradecimento especial à AMAD, aí a Associação Mineira de Direito dos Advogados Imobiliários, né? Isso, De modo geral, não só da parte condominial, né? Eu exatamente. fiquei muito agradecida e muito honrada de poder falar um pouquinho aí nessa parte da área condominial. E quando eu conversei com a doutora Pamela pelo convite, né, eu falei, puxa vida, eu acho que seria bacana nós focarmos um pouquinho, é, falar um pouquinho de quem está fazendo essa transição para a área da sindicatura profissional. Nós temos muitos advogados aí assumindo a posição de síndicos profissionais, Aham. alguns largando a profissão totalmente e outros assumindo conjuntamente, né? E eu acho que a gente tem bastante coisa para falar sobre isso, porque é algo que nós temos algumas limitações, né? E Exatamente. muitas coisas também a somar, né? Exatamente, doutora. Me apresentando aqui, né, mas já para entrar no tema aí, eu sou advogado, né, atuo especificamente na área do direito imobiliário. Mas eu fiz um estágio Bacana. muito bom, sabe? Porque o meu estágio foram praticamente 8 anos de síndico. Eu fiz um estágio aí logo no meio da faculdade até o fim, e depois que eu me formei, É, também continuei sendo síndico. Então, assim, eu tenho uma aproximação muito grande aí com esse tema condomínio. Eu acho muito importante, eu friso muito que existe uma falta de profissional nessa área, né? Tanto de advogado quanto síndicos, porque nós temos um panorama aí muito bom para quem quer trabalhar com essa área. Falta de pessoas especializadas e até hoje ainda presto consultoria para alguns condomínios aí nesse tema, apesar de estar aqui na AMAD como presidente da Comissão de Regularização Fundiária e Loteamentos, eu tenho aí um grande link aí com esse tema aí. Eu acho muito legal. mas você desistiu de ser síndico? Olha, acabou que eu acabei me saindo por outros temas aí, né? Por outros caminhos. Mas hoje mesmo, Sério. um cliente que acabou que ele está querendo fazer um convite aí, vamos ver. Talvez eu volte aí para essa área novamente. Muito bom. É, Porque existe uma lacuna aí para ser preenchida, está faltando bons profissionais, então é muito importante aí a gente frisar sobre isso. sim, sim, tenho certeza disso. Mas vamos lá, vamos bater um Vamos lá, papo. doutor, se apresenta aí, por favor, e me fala aí um pouco dessa questão da quanto tempo aí a doutora está envolvida nesse tema.
Olha, na sindicatura, doutor Fernando, eu estou há pouco tempo, vou explicar um pouquinho do contexto aí da minha vida na área condominial, né? Na área jurídica, eu estou há 21 anos, tá? Na área jurídica condominial, sempre envolvida, fiz muitos anos no contencioso condominial, depois eu fiquei só dedicada ao consultivo condominial, que foi uma grande paixão e tenho essa grande paixão até hoje, né? Alguns pouquíssimos clientes eu ainda atendo no consultivo condominial. Quando eu deixei de ter o meu escritório, alguns anos atrás, e fui prestar serviços para alguns grandes escritórios aqui em São Paulo, eu escolhi o caminho da área consultiva, né? Eu não quis lidar mais com o contencioso. E que eu adoro lidar com pessoas, né? Então, eu gostava muito disso, de acompanhar assembleias, eu gosto muito de escrever, então, da parte de parecer. Então, foi muito bom essa parte do consultivo para mim, né? E, com isso, nessa questão de lidar diretamente com o corpo diretivo, né? Muitas vezes acompanhando as reuniões e acompanhando as assembleias, durante a pandemia, no começo da pandemia, aqui em São Paulo, não sei como foi aí para vocês, mas acredito que tenha sido parecido, os nossos síndicos orgânicos, moradores, eles enlouqueceram, né? Muitos, assim, Período muito complicado, né? não sabiam como lidar. Nós mesmo como jurídico, muitas vezes a gente não sabia, né? Se a gente levava aquele decreto municipal para dentro dos É. condomínios, abre, fecha a área comum. E eu sei que, assim, houve uma demandada de síndicos orgânicos querendo largar o cargo. Tá? No meio, foi muito complicado, porque alguns largaram efetivamente. Tá? É. Teve no escritório onde eu estava na época, de síndicos realmente, olha, tô fora, literalmente, de ter que vir o subsíndico mesmo agarrar naquele momento e procurar um síndico profissional com urgência para levar para uma assembleia virtual e assim, foi bem complicado. E aí, com isso, começaram a surgir alguns convites Uhum. para mim. Ah, doutora Amanda, será que você não viria? Aí eu falei, ai, gente, falei assim, não sei, né? Eu já fui síndica do meu condomínio há muitos anos atrás, num outro condomínio que eu morava, aqui em outro bairro, aqui na Pompeia, mas eu falei assim, ai, mas eu não sei. Aí surgiu, eu trabalho hoje no consultivo condominial de um grande escritório. Será que se eu abarcar a sindicatura, hoje eu vou conseguir lidar com os dois lados? Eu vou. E aquilo mexeu comigo e eu fiquei 2020 inteiro pensando nessa questão, doutor Fernando. Eu fiquei realmente balançada, porque eu via a necessidade dos condomínios e dos condôminos de terem uma gestão mais profissional, né? Apesar que aqui em São Paulo nós temos muitos síndicos preparados, graças a Deus, mas temos uma grande parcela vou falar até um termo que a gente costuma usar entre nós, nada contra Uber, tá? Aham. Pelo contrário, uma profissão muito honrada. Eu uso demais Uber quase todos os dias, mas que a gente chama dos síndicos Ubers, né? Nunca fizeram um curso e, Caíram poxa, ali de paraquedas na sua. quer dizer, isso começou demais. Então, assim, temos muitos síndicos bons, muitos síndicos preparados, com cursos que já começaram já são profissionais, porque já têm a experiência de 1, 2, 3 condomínios, já estão há 1, 2 anos no mercado, já dá para você ter uma experiência e levar isso para outros condomínios, ok, mas a gente tem muito síndico despreparado Temos. e nós temos muitos síndicos, assim, que se valem da posição de síndicos, né? Porque você lida com o patrimônio alheio, com o dinheiro de terceiros, para fazer muita besteira por aí que nós sabemos, A né, doutor Fernando? responsabilidade é muito grande, né? É. Então eu e falei, poxa, eu acho que eu vou aceitar esse desafio. E aí, em 2021, no começo do ano passado, eu aceitei o primeiro desafio. E olha, vou dizer para você que o bichinho da sindicatura picou.
novamente aqui Eu e de tô, vez. sinceramente, doutor, eu estou até preocupado. Hoje eu conversando com essa pessoa que me procurou, né, para respeito de ser síndico e tal, eu fico pensando, será que isso aí não vai me seduzir novamente, né? E assim, uma coisa que eu percebo muito, né, além dos bons profissionais, que eu acho que existe uma carência no mercado, existe também uma carência de cursos, de capacitação mesmo. Já melhorou muito, eu vejo nos últimos Melhorou. anos aí, mas principalmente aí em São Paulo, né? Aqui em Minas a gente já tem alguma coisa aí evoluindo nesse sentido, em questão da capacitação, né? Estão surgindo muita gente nova e pessoas que realmente estão querendo entrar, mas entrar estando capacitado para lidar com isso, né? E aí essa questão toda é onde eu falo, a partir do momento que falta profissionais, né, fica essa lacuna aí, e infelizmente entram pessoas que às vezes só estão pensando no lado econômico, né, porque na maioria das vezes é sedutor, né, o valor que se recebe aí mensalmente, isso acaba atraindo pessoas que não estão preparadas para isso. E então assim, eu percebo que existe essa turma aí que tem que ser, digamos assim, limpada, né? Tem que dar uma geral nisso aí. Muita gente, como a doutora falou, Tem. nessa questão de pandemia, que entrou por necessidade. Hoje mesmo, essa pessoa que eu estava conversando, por coincidência, ela estava de síndico há menos de um ano, porque realmente caiu no colo dela, ela teve que fazer esse serviço aí, não tinha ninguém mais no prédio para fazer. Então, isso aí, realmente, eu acredito que essa demanda aí vai aumentar, e principalmente por pessoas capacitadas para isso. E é muito gostoso, o que me seduziu mais nisso, passei por alguns apuros no começo, a primeira concorrência que eu participei, a minha proposta é muito clara na questão onde eu sou síndica, eu não atuo como advogada, Uhum. e na época, como eu era atuante, eu era colaboradora de um escritório grande, onde eu estou como advogada, se eu estava prestando assessoria jurídica, eu não estaria como síndica, não estaria concorrendo como síndica. E mesmo muito claro na minha proposta, quando eu cheguei na concorrência, foi uma concorrência virtual, né? Foi a primeira, no comecinho de 2021, lembro como se fosse agora, em janeiro, fevereiro no máximo, e depois de passar por 8 candidatos e tal, chegamos aos 3 últimos, né, no dia da Assembleia, e aí uma das conselheiras na hora falou assim, que bom, eu gostei da senhora, e que bom, nós vamos economizar então com o jurídico, porque teremos uma síndica advogada, agora já para fazer. Aí O pessoal já né, eu achei, completo, né? eu falei, então, dona, nem esqueci, nem lembro, não lembro o nome dela, mas eu falei, então, senhora, como eu disse nas duas entrevistas anteriores, virtuais para vocês, onde eu estou como síndica, eu não vou atuar como advogada, eu vou trazer para vocês um olhar jurídico. Claro que para mim é muito mais fácil identificar os problemas e saber, olha, por aqui a gente pode começar extrajudicialmente, podemos fazer uma notificação, mas não serei eu que vou fazer, não sairá das minhas mãos. Eu vou trazer para vocês escritórios competentes, à altura, orçamentos que vão ser aprovados na gestão compartilhada aqui com vocês, apesar que tenho essa competência pelo código me dá, mas como é uma gestão compartilhada que vocês querem, era um conselho bem acirrado nessa questão, então eu vou trazer. Aí no meio da assembleia virtual, assim, eu não sei por que nós trouxemos a senhora, porque eu tinha entendido que nós economizaríamos nessa parte. Eu já Quer ouvi dizer, a essa. minha cara foi lá no chão, porque eu deixei claro isso as duas vezes da entrevista, e ela falou assim, bom, eu me peço desculpas para a senhora, se a senhora não entendeu esse ponto, é claro, passei, né, no final, mas assim, isso que eu falo, então existem alguns limites, né, e alguns pontos que os condomínios às vezes não entendem, Uhum. né, então, um também que eu já fui trabalhar, mas a senhora não pode fazer essa notificação extrajudicial para gente? Olha, poder eu posso, tenho o AB tudo, mas eu não farei porque eu sou a gestora. Meu Para papel aqui é aproveitar e outro. já fazer um puxadinho ali, né? Então, assim, é complicado, né? É um limite assim, que a gente tem que fazer compreender. Alguns condomínios compreendem, tem um pessoal assim nossa, que bom,
vejo a sua ética, né? Entendem isso, mas a grande, eu confesso para você que a grande maioria que eu me deparo, eles ainda ficam assim, você não faria nada aqui pra gente, juridicamente? Não é que eu não faria nada, é muito mais fácil a minha identificação, minha orientação, né? Vocês não vão ficar, eu posso ver até muito bem como o escritório vai estar atuando aqui com vocês, vai estar fazendo tudo direitinho, mas eu não vou fazer para vocês, né? É aqui a minha atuação como gestora. Mas a gente vai, um dia após o outro, vai iluminando a mente, né, das pessoas e explicando. Uns insights aqui para a gente ir conversando aí na nossa caminhada. Mas e dentro dessa questão também, né, agora já entrando um pouco do tema, né, síndico e agora, né, eu acho muito importante essa questão aí. Primeira coisa, como a doutora deixou bem claro aí, já definir isso antes, né, qual que é o papel do síndico, se o síndico for advogado, para ele tomar esse cuidado de realmente não deixar as coisas se misturarem, né, porque é como a doutora falou, Exato. a pessoa contrata um síndico profissional que é advogado, ela acha que é um pacote completo, né? Um turbo ali 2.0 e está resolvido, vai pagar aquele valor para o síndico e está tudo certo. Então, assim, já entrando aí um pouco no tema, eu acho que o importante ali de início qual que vai ser o papel do síndico, que é separado do advogado, não deixar isso se misturar, né? E aí a gente falando um pouco disso também, essa questão do síndico aí, do síndico quando for assumir, ter alguns cuidados aí, queria que a doutora falasse sobre isso, né? Quando a pessoa vai assumir os condomínios. Acontecem também, eu acredito que aí também em São Paulo, da pessoa às vezes assumir de síndico e quando vai ver o condomínio não tem um CNPJ, não tem uma ata registrada. Infelizmente, nós temos de tudo por aqui. Acredito que por De aí não, tudo, né? Mas fala um eu pouco costumo... desse início mesmo, sabe? Esses toques assim para a pessoa que caiu ali no, né, no Tá colo, ou então ela é, queria dar alguns toques aí nesse sentido. bom, é, é, assim, pegando aquele outro comecinho, né? Primeiro, sempre deixar muito claro. Eu acho que uma proposta bem feita, né? E clara, ela é tudo. No meu caso, hoje em dia eu trabalho em parceria, né? Eu tenho uma parceira que ela é contadora e trabalha com auditoria condominial. Então, ela sofre pelo lado dela a mesma coisa. Então, por exemplo, quando nós vamos fazer uma, uma entrevista no condomínio, nossa, eles se enchem, né? Uma advogada e uma contadora auditora, É, pacote fechado. certo. Né? Então, assim, a gente deixa claro, tanto por escrito, na nossa proposta inicial, quando a gente manda o valor dos honorários e etc. E a gente faz questão, isso eu acho que é muito importante, independente até da sua formação. Tá? Não deixem de fazer se possível, né? Tem, lógico, vão existir algumas situações que não vai dar tempo de você fazer uma reunião antes, mas assim, mesmo que seja virtual, eu sempre faço questão de fazer uma reunião com o corpo diretivo ou com quem esteja selecionando os síndicos, né, as empresas de síndicos. Primeiro, para que eles possam nos ver, outro, para a gente possa entender como o que eles esperam da gestão. Né? Existem, por exemplo, essa minha parceira, ela tem um condomínio que é só dela, né? Que veio já dela, que ela não tem conselho. Ela não consegue eleger um conselho. É o segundo mandato que ela não tem nenhum conselheiro. Sei. Então, assim, o que eles esperam? Eles não querem participar, eles querem uma gestão compartilhada, aliás, é o que mais acontece hoje em dia, graças a Deus, é um conselho mais participativo, que eu acho isso muito bom. Uhum. Então, até para a gente entender o mecanismo. Eu faço, para ser bem sincero, faço uma investigação do condomínio. Eu peço o CNPJ, né, eu vou procurar, eu entro no site do tribunal, vou, vou procurar se tem muitas ações, né, porque isso vai recair sobre o trabalho que o síndico vai ter dentro daquele condomínio, né? É para entender as demandas, né? Se ele já teve muitos problemas lá com empregados orgânicos, tem problema com trabalhistas, enfim, tudo que eu puder levantar antes daquele condomínio, eu vou levantar por mim,
para ver se é interessante tê-lo como cliente para participar, Uhum. né? E até mesmo para poder concorrer e ter um plus para conversar com aquele corpo diretivo. Então, até o síndico que for concorrer, não vá fazer a concorrência ou bater um papo somente com o corpo diretivo para conhecer, sem levantar sobre o condomínio. Não basta saber em que rua que ele está, em bairro que ele está, tem 60 unidades, tem piscina, sauna e quadra de tênis. Não. Faça uma pesquisa mais apurada, né? Busque Exatamente. saber quem é administradora, se tem ações judiciais, né? Quais são. Tenta descobrir quem que indicou lá. Foi uma amiga minha. E você está sabendo por que ele está procurando síndico profissional? O que aconteceu? Estão destituindo o síndico? Quais são as dores? Né? Então, assim, são alguns cuidados que você deve ter, até para você mesma. De repente, não é o perfil de condomínio que você quer trabalhar. Exatamente. Eu vou até abrir um parênteses aqui, né? Porque realmente aconteceu uma situação exatamente dessa aí comigo, quando eu assumi como síndico, porque eu lembro que teve uma reunião, se eu não me engano, foi numa quinta-feira, e no dia seguinte eu fui na administradora para buscar, né, saber o que que era, e juntou aquele misto, né, de empolgação e também de falta de experiência. Eu fui lá, me candidatei, assumi, achei uma maravilha. E aí, na quinta-feira, quando encerrou a reunião, me prontifiquei aí na administradora e no dia seguinte eu estive lá. E aí, quando no dia seguinte eu estive na administradora, a administradora simplesmente falou comigo que não tinha saldo, me deu um monte de folha lá com os pagamentos, né? E que a conta não tinha. Eu falei, mas e a senha do banco? Não, o condomínio não tem conta em banco, a gente paga tudo por aqui mesmo e vai. Aí já começou o frio na barriga, né? Eu falei, onde é que eu tinha me metido, entre aspas. E aí, nessa situação seguinte, no mesmo dia, por coincidência ou não, na parte da tarde eu fui visitado por um oficial de justiça, já penhorando No bem o mesmo dia? condomínio, nessa mesma sexta-feira. Aí, assim, eu falei, foi na hora que eu voltei, eu falei, peraí, vou entregar uma carta de renúncia aqui, porque não deu nem, sinceramente, assim, eu não sabia a que ponto que estava, e quando eu fui conversar com os condôminos, porque esse é outro tema que eu vou colocar aqui, né, tem um lá, né, no condomínio que é um pouco mais complicado, e quando eu fui conversar com essa Sim. pessoa, eu vou até anotar para a gente falar nisso depois, e realmente tem essa pessoa não sabia de nada disso. Aí eu fui, né? Eu falei assim, não, já que eu estou aqui, eu acho que vai ser uma experiência boa. A primeira coisa que eu fiz foi convocar uma assembleia para expor para eles isso tudo. E aí eu fui fazer essa busca, como eu falei, né? De certa forma, foi uma inexperiência de minha parte. Aí eu fui buscar a questão do processo, fui buscar também com o oficial de justiça a situação. E aí, de imediato, eu marquei uma reunião para expor isso tudo. Então, assim, quando eu vou conversar com alguém que assumiu como síndico ou que pretende, a primeira coisa que eu falo é exatamente como a doutora falou, fazer um raio-x de tudo. Lá tinha problema com funcionários muito antigo, e aí começa aquela questão, né? O funcionário já estava um pouco meio que descansado ali, não aceitava muita ordem. Então, acho que são vários detalhes aí que tem que ser colocado para quando a pessoa já assumir isso, ela saber aonde que ela está se envolvendo. E principalmente, como a doutora falou, pela sua experiência, talvez até antes disso, que é o ideal, quando você vai participar ali de uma concorrência, enfim, quando você é chamado, saber exatamente aonde que está sendo envolvido, né, doutora? Não, eu já entrei assim com essa por conta de atender os síndicos no jurídico e saber Dos dos problemas. BOs que eles caíam, né? Então, como eu atendia eles no jurídico, então tantas coisas que a gente teve que realmente se envolver, né, com os problemas deles, e geralmente aconteceu isso, doutor Fernando. Eu fui parar, acabei pegando esse condomínio, nem sabia que tinha isso e aquilo, e agora eu tô tendo. E a gente, nossa, eu falei, se algum dia eu for síndica, eu vou fazer isso, né? Esse raio-x do condomínio. É muito difícil eles abrirem as contas para a gente, né? É, é, realmente, se a gente pedir algum, pelo menos assim, só se for alguém. Às vezes eu consigo, quando é alguém lá de dentro que está indicando, né? Alguém do conselho, alguma coisa assim, eu peço o último balancete para dar uma olhadinha, que aí a gente já tem aquela visão, mas aí eu sei que é algo mais íntimo do condomínio, né? Já não é tão. A gente não Às consegue vezes também sempre, né? no próprio
tem determinados boletos, né, que vem um histórico ali, né, pelo menos quanto tem no saldo, né, Isso, é isso, isso. Que já dá dá para para ter ter uma uma. noção Mas não vê, né? Não vê de assim. como é que está a situação, né? Pela quantidade que tem de unidade, o valor da taxa mensal, né? Então, por aí já dá para ter uma noção da saúde financeira, Exatamente. né? E influencia muito, né? Influencia muito. Então, às vezes, se você quer ter um condomínio, eu tive um condomínio por um tempo, né, que acabou acontecendo algumas coisas, eu acabei deixando com uma outra parceira minha, que ela acabou tocando sozinha, mas era um condomínio muito complicado, a gente fez o levantamento, ele estava com vários problemas jurídicos, teve vários problemas de vícios de construção, Uhum. eles estavam com várias vagas de garagem, quase 40 vagas de garagem interditadas, Olha porque o só. muro de arrimo caiu em cima dos carros, né, Nossa. durante a pandemia, na chuva. Então, assim, foi vários problemas, mas foi um condomínio que a gente quis pegar na época para tentar realmente ajudar. Os honorários eram baixíssimos para o síndico, penso, porque eles não tinham, o financeiro estava um caos, o síndico havia sido destituído. E foi um condomínio assim indicado, falando, olha, tenta ajudar. A gente pensou tal, mas vamos lá. Mas assim, isso também, né? Quando a gente trabalha em parceria, às vezes parceria é como uma sociedade, É, né? E um casamento, às vezes não dá certo o seu dia a dia em gestão. Então ela acabou dando continuidade, eu acabei saindo, porque houve uma questão de cada uma ter um jeito de, mas ela, como trabalha bem, deu continuidade lá no condomínio. Mas era um condomínio muito complicado e a gente quis assumir do mesmo jeito, do mesmo jeito. tá? Com muitos problemas, condomínios muito carentes, então você precisa ter uma, Fato nenhum, um cuidado. trabalho de gestão de pessoas, de gestão emocional muito grande, né? Eu, Então, eu sempre falo aí, já que a gente ainda está naquele início, né? Como a doutora falou, de fazer aquela pesquisa, de ter cuidado no contrato, na proposta. Eu sempre falo que a primeira coisa para a pessoa ser síndico, né, ela tem que gostar de pessoas, lidar com pessoas e muito. lidar com problemas. Então, assim, são questões complexas, né? Mas a gente não trabalha só por causa de dinheiro. Quem faz a questão de síndico, né? Quando eu digo essa situação aí, não é só por causa da parte financeira, realmente, porque vai ter momentos que o dinheiro não vai cobrir o tanto de problema, entre aspas, né? E aí a pessoa tem que realmente se entregar ali aquele cargo, né? Se dispor a resolver, até porque, né, de certa forma, foi contratado para isso, e é como eu falei, alguém tem que fazer isso, né? Então, assim, é um momento bem que a pessoa tem que pensar bem quando parte para isso, porque em várias vezes, como em vários momentos na vida, não vai ser só por dinheiro, né? E principalmente gostar de Não, lidar com pessoas. é. E infelizmente, até naquele no início, quando nós falamos sobre os pseudos síndicos Ubers, né? Aham. Por conta deles também, aqui em São Paulo, isso está acontecendo muito, isso fez com que a régua nossa, né, de cobrança nas concorrências estejam assim, é de chorar, doutor Fernando, porque assim, os honorários, então se a gente falar hoje, lógico, existem condomínios que pagam muito bem, tudo, mas no geral, o que era 3, 4 anos atrás na sindicatura profissional, hoje está 50% a menos. Então, dizer que é por dinheiro, Não, vou exatamente. dizer para você, porque ou você também tem algo por fora, que nem eu faço algumas coisinhas em consultivo condominial para outros condomínios que eu não seja síndico, tal, porque senão não é só isso, Exato. tá? Ou então você vai ter uma grande empresa de sindicatura, trabalhar com vários prepostos, o que não é, que eu não vejo problema nenhum. Tenho vários amigos que têm uma empresa com 100, 200, 300 condomínios aqui em São Paulo. São grandes empresários, maravilhosos, ótimos prepostos, mas não é a minha linha. Eu Aham. gosto de dar um atendimento personalizado, É, junto com essa minha parceira somente, tem que ter muito né? cuidado com esse Então, atendimento, isso não vai cair, né? Não vai reduzir a qualidade. Então, a gente tem um limite de condomínios que a gente pode chegar e a gente, logicamente, que com isso é um limite também financeiro que a gente chega, né? Então, assim, dizer que, é pelo dinheiro, não. Eu realmente confesso para você que eu amo lidar com pessoas, gosto do atendimento,
tem final de semana que você não tem final de semana, é verdade. Você passa no WhatsApp atendendo. Ah, mas você vai atender, ela está perguntando sobre o mosquito, que não sei, vou atender. Lógico, tem vezes que você tem que Síndico tem que impor ser alguns psicólogo também, limites. né? Né? Síndico tem que ser psicólogo também, né? Ouvir as histórias, participar, né? Lógico que você vai pôr uns limites, né? Exatamente. Vou te chamar de Fernando, tá bom, Fernando? Você me chama Não, de Amanda, eu te chamo de vontade. Fernando, Nossa, tá bom? Você tem que impor alguns limites, porque assim, tem gente, realmente, uma vez eu recebi uma mensagem, 2 horas da manhã, falando assim, eu não estou conseguindo entrar no site que era o nome da administradora, para alugar o salão de festas para o aniversário da minha filha em agosto, sendo que era em junho. Uhum. Tipo, ela poderia ter mandado isso segunda-feira de manhã, mas ela mandou sábado, às 2 da manhã. Na hora Pra que ela quê? Tudo bem, ela pode ser que ela mandou, tenha né? mandado para não esquecer de me falar. Mas o tititi vem, né? E eu fico preocupada. Aconteceu alguma coisa, porque Exatamente. síndico é assim. Já tirou a paz. Tlim, Na tlim, hora que recebe a pronto. mensagem, já acabou o sossego, né? Tocou o telefone, nossa, pegou fogo, É, sei lá, o portão eletrônico furou parou, um cano entrou na gente. água de alguém, na casa de alguém, é sempre assim, né? Agora, Então tem que ter cuidado. tem que ter cuidado. Agora, aproveitando aí já entrando aí no segundo momento, né? Quando a pessoa sumiu, como eu falei, ver essas questões das ações, né? Se tiver alguma ação judicial, alguma questão do condomínio. E outro fato muito importante que eu vejo também, a doutora já até expôs isso aí, é a questão das parcerias, né? O advogado, se for o caso de ser um advogado, assumir, ter parceria também com outras pessoas, tanto um administrador que seja, ou, por exemplo, um engenheiro, é muito importante, né? Então, eu queria que a doutora falasse um pouquinho dessa questão também da parcerias aí, contadora, como a doutora falou que já tem aí. Sim, não é. Fernando, assim, o síndico, por mais que ele estude e por mais que ele seja certificado, ele nunca vai saber tudo. Todo dia é um conhecimento, porque o síndico ele tem que saber um pouco de tudo. É de direito, de engenharia, de contabilidade. Nossa, é uma. Então, assim, um síndico, ele só vai ter uma gestão eficiente se ele contar com parceiros eficientes em volta dele. Não precisa ser um só, ele pode ter várias empresas, aliás, ele tem que ter várias Tem empresas, que porque ele ter. tem que trazer vários orçamentos, né? Ele não pode contar só com um, porque ele vai ter que demonstrar que ele fez outros orçamentos, mas que ele tenha parceiros de cada setor idôneos, né, que esteja atuando aí. Eu sempre gosto de falar, né, hoje em dia está muito em voga a gente falar sobre o compliance condominial, Uhum. né? Nós sabemos que hoje em dia muitos escritórios de advocacia trabalham com isso, algumas empresas A especializadas questão da governança, atuam muito. é falado por aí, a questão da governança condominial. Sim. Então, assim, mas nada disso vai adiantar se o síndico ele não agir, ele não respirar compliance. Não sei se você me entende. Uhum. Ele é o governante, ele é o comandante da nau, né, daquele navio. Então, se ele não tiver uma postura que Certo? passe para os demais parceiros dele, que ele é uma pessoa que age, que ele não age pegando, né, dinheiro por fora, que ele não vai aceitar nenhum tipo de suborno, que ele não vai. Então, assim, isso faz toda a diferença dentro do condomínio. Então, ele precisa ter, além disso, além da postura do síndico, ser uma postura correta, idônea, de compliance, que eu falo, ele ser compliance, ele precisa contar com parceiros que sejam da mesma forma. Além de Exatamente. parceiros bons, que prestem um bom serviço, mas que eles que sejam atuantes da mesma forma que ele. Isso, para mim, é uma gestão eficiente. É Né? porque a partir do momento que, por mais que o síndico seja, né, tem esse cuidado, tem esse tato aí na questão, principalmente das finanças, né, porque onde envolve dinheiro, geralmente o volume é muito grande, e é onde eu falo, né, como a doutora também falou, a questão de ser valores, principalmente, que são, como é que eu vou dizer?
são vários meses ali que são pagos e são de várias pessoas envolvidas, enfim. Tem que ter muito cuidado nessa questão aí para o síndico saber como lidar com isso e, claro, né, como a doutora expôs aí, se não tiver uma pessoa junto com ele, um parceiro, caminhando com esse mesmo pensamento, as coisas vão ficar complicadas, né? Porque estamos falando aí Não, de valores de grande muito. monta e, às vezes, uma questão ali pequena, a gente sabe, né? Não sei se não vou falar que seria um problema do brasileiro, né? Mas enfim, a maioria das pessoas, vamos dizer assim, não confere muito essa questão de conta. Então existe uma brecha, sim, se tiver mal intencionado. Então, tanto para o síndico, ele ter cuidado aí com os parceiros, né? Para também os condôminos estarem sempre atentos a isso, né? Essa questão também de quando a gente fala de trazer outras pessoas ali, outros profissionais, né? Essa questão do alinhamento e dessa questão de orçamento aí, a doutora sempre faz porque como a gente já expôs aqui, né? O síndico tem alguma autonomia para contratar alguma coisa, principalmente em questão Sim. de emergência, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí para a gente, porque às vezes a pessoa fica muito com medo, né? Eu vejo às vezes que tem problemas práticos que teriam que ser resolvidos de forma rápida e às vezes algum síndico fica ou síndica fica ali travado, esperando um orçamento, esperando alguma coisa, e tem coisas que tem que ser demandas ali para serem resolvidas rapidamente pelo síndico, né? Olha, eu vou falar, dar duas diquinhas que eu gosto muito e eu acho muito importante. Síndico, quando entra no condomínio, eu acho que assim, a primeira coisa que ele deve fazer eu faço isso com mais facilidade, talvez por ser advogada, ser do meio jurídico, mas a gente pode resolver isso, eu vou até falar num segundo momento, nessa segunda dica, como pode ser resolvido isso. Mas chame todos os contratos, entre no condomínio, chame todos os contratos que aquele condomínio tem naquele momento, com todos os prestadores de serviço, desde a administradora, enfim, o cara que faz a bomba, que cuida da piscina, o jardineiro, tudo, tudo. Chame todo, veja todos os contratos, veja todas as cláusulas, veja desde quando ele está vigente, os aditivos, o que são os aditivos. Toda vez que passa, que tem um aumento, aquela empresa ela tem que avisar o condomínio e tem que ter o síndico tem que anuir, ele tem que consentir com aquele aumento, com aquela. Tem que ser passado para o síndico, né? Tem que ser passado para o síndico. Então, tem outro dia que estava no condomínio que tinha um contrato desde 1993. Tá bom, que ótimo. Começou com, sei lá, R$ 400, estava 2.100. Cadê os aditivos? Ah, não tem. Foi só de boca só, o síndico foi aceitando e É. Então, assim, peça isso, coloque em ordem, faça, eu gosto também de entrar, por mais que aquele prestador de serviço esteja funcionando bem dentro do condomínio, muitas vezes ele está acomodado e os condôminos e o condomínio em si não percebe, tá? E até o valor que está sendo cobrado está fora de mercado. Porque eu vi contratos agora recentemente que foram reajustados durante a pandemia, tudo no IGPM, e o síndico anterior deixou reajustar o IGPM. Não fez nada por isso, porque era síndico morador, estava nem aí, entendeu? E aí talvez trocou para síndico. não procura uma assessoria especializada, né? E acha que aquilo ali é normal, que tem que ser pago. Aí a gente fica naquela. Aí vem o segundo passo. Então você fala, Amanda, você fala isso para você, que realmente eu quando trabalho, eu tenho, né, algumas parcerias, quando eu vou trabalhar em parceria com essa minha amiga que é contadora, auditora, ela pega as últimas 12 pastas do ano, faz uma mini auditoria, né? Então levanta todo o financeiro do prédio, eu pego todos os contratos, faço o levantamento e além de fazer tudo isso, ver todos os aditivos, eu ainda pego 3 empresas do mercado, de cada um do setor, peço orçamentos com o mesmo escopo daquele condomínio, para ver se os valores estão sendo cobrados, são atuais. Tá? E estão sendo para que aí eu vejo o que vai valer a pena. Agora, Amanda, mas eu não sou da área jurídica, eu não vou saber analisar um contrato. Eu falo, gente, se vocês puderem, se o condomínio puder, claro, e vejam isso com carinho, não estou falando isso puxando sardinha de jurídico nenhum, não é porque eu sou advogada, mas
tenham uma assessoria jurídica condominial no condomínio de vocês. É tão barato a assessoria mensal consultiva para um condomínio que o custo-benefício que vocês vão ter, parem de pensar de chamar o jurídico quando a água bater no bumbum, sabe? Quando tem que entrar já com a ação judicial. Vamos fazer isso preventivamente. Vamos cuidar disso lá atrás. Tem muita gente que acha que não, advogado é só para entrar com cobrança, né, de débitos e pronto, né? Não. O que a doutora fala aí? Então, assim, a assessoria jurídica vai estar... Então, todas essas dúvidas, Fernando, que você falou lá, será que eu preciso esperar para trocar essa empresa que não está prestando serviço? Será que eu vou precisar da anuência de uma assembleia? Você pode, se você tem uma assessoria jurídica mensal, você vai lá, você vai ligar para o seu jurídico no dia, síndico, e você vai ter essa resposta, se você precisa levar para uma assembleia ou não, Exatamente. Se precisa ter quórum especial ou não. Contrato, né? Principalmente, né? Antes de assinar o contrato. Suas notificações serão feitas por um jurídico, suas multas nos condôminos, advertências. Sabe aquelas advertências que a administradora faz? Se você pegar uma advertência, uma multa, desculpem administradoras, mas é muito diferente o que uma administradora faz e o que um jurídico faz. Né? Você quase o condômino fica quase sem respaldo até para responder o que um jurídico escreve. Exatamente. E aproveitando aí o gancho, né, puxando a sardinha para o nosso lado, realmente, a gente fala também na assessoria jurídica para o condomínio e também para administradoras, né? Que a gente vê muitas administradoras. Exato, mas não é só para o condomínio, exatamente. Hoje em dia, os advogados e até no escritório que eu estava, a gente prestava assessoria jurídica para várias administradoras, porque eles precisam desse, porque a administradora tem aquilo, né? Algumas ainda prestam assessoria jurídica através deles próprios. Não façam isso, né? Não vamos entrar nessa questão hoje. Mas, assim, tenham uma assessoria jurídica terceirizada, né? Para ajudá-los, né? E se os seus clientes quiserem, que eles possam contratar por fora, né? Não eles englobarem isso no seu contrato. Mas isso é uma outra questão que nós não vamos entrar hoje, para não entrar com problema. Mas assim, eu falo que tem dois mundos que para mim é o perfeito na gestão. Eu sei que é muito... existem realmente condomínios que não aceitam tudo, mas para mim, um condomínio que tem assessoria jurídica mensal, tá? E aqui em São Paulo, eu não sei como que é aí, Fernando, mas aqui em São Paulo, a gente consegue uma assessoria jurídica mensal saindo assim, entre 7 a 10 reais por unidade. O que eu vejo... Um contrato. O que a gente vê aqui, talvez, principalmente eu que não estou na capital, né? Que eu estou no interior, é uma situação diferente para a gente não ter um valor fixo por unidade, porque são muitos prédios pequenos, né? Agora que... Sim, tem. Aí sim, aí não dá. Mesmo que seja um prédio pequeno, é claro, né? O advogado vai levar isso em conta também, que se é um prédio menor, é menos trabalho, entre aspas, né? Não que seja menos responsabilidade, mas é um volume menor de pessoas, então a tendência de dar serviço, entre as problemas, é menor. Então tem que levar isso em conta também e, claro, fazer uma assessoria, porque não adianta a pessoa pegar, voltando ao assunto aí de hoje, né, que está aqui na minha cabeça, esse síndico hoje que eu estava falando. O prédio dele tem 18 unidades. Então não adianta a gente chegar e querer cobrar um valor tão caro e tem que ter uma aí, né? Então, assim, mesmo que o advogado conseguisse se enquadrar aí nessa realidade do município, né, onde ele está inserido, para saber que o valor tem que ser aquele ali dentro da razoabilidade. Mas, exato, voltando aí, é fundamental essa questão, porque às vezes é um valor muito pequeno que vai se evitar um problema muito maior lá na frente. Muito maior. E não é só esse dia a dia, né? Você tem as defesas de ações, você entra com as ações cíveis, defesa... Bom, enfim, é uma infinidade. Procurem saber se aqui tiverem síndicos assistindo,
condôminos, procurem saber o que uma assessoria na sua cidade, uma assessoria jurídica condominial é Exatamente. diferente, não é qualquer Especificada, né? advogado cível que faz, Não é tá? Não caiam nessa primo, nem o besteira. sobrinho, nem o neto, tem que ser, não querendo desmerecer, Isso, né? Mas a gente faz não. A ser área profissional. condominial, gente, hoje tem um valor muito grande. Ela hoje, eu vejo até assim, quase que desmembrada do direito imobiliário. É uma cadeira em separado, praticamente, né? Porque ela é muito específica. O que Então, você falou uma coisa procurem um interessante. escritório especializado. Eu já percebi agora o que a doutora falou aí, o seguinte, tem escritórios que estão fazendo até um marketing diferente, escritório advogado, direito imobiliário e condominial, né? A gente vê Exato, áreas exato, naquele escritório ali separado, porque o condominial realmente tem suas exato. particularidades, né? Exato, e eu concordo com isso. É uma particular, é um A grande. Eu, por realidade. exemplo, é a nossa realidade. Aqui em São Paulo, então, é uma realidade plena isso. E eu falo, e agora eu falei, o mundo ideal para mim numa gestão condominial, ter uma assessoria jurídica mensal e uma auditoria, pelo menos trimestral. Para quando você Exatamente. chegar, já está com tudo bonitinho, já está lá endossado pelo auditor, olha, tá bimestral ou trimestral, que também a análise de pastas dali por diante, não aquela que vai ser a investigativa, né? Eu digo aquela preventiva, dali para frente, sai tão barato para o condomínio também, aqui em São Paulo, É. por cima, vai falando, sai entre 200 300 reais por pasta, mensalmente. É tão Aham. barato para o condomínio e os condôminos ficam sossegados que o síndico está fazendo um bom trabalho, o síndico fica respaldado. Então, eu acho que é o mundo Disney do síndico. É o Tô jurídico e a auditoria trabalhando juntos, sabe? anotando Se aqui. eu tenho isso no condomínio, eu fico tão feliz. Exatamente. Agora, já aproveitando aqui para a gente um momento aqui um pouco mais descontraído, né? Eu tenho uma teoria que todo prédio tem um complicado ali no prédio, para não falar outros adjetivos, né? Pelo menos até onde eu Sim. passei, todos os prédios têm um que é mais complicado e geralmente ele não frequenta a reunião, geralmente ele é o que mais exige e menos aparece. Por aí também é assim? Olha, olha, confesso para você que ultimamente os que mais comparecem são os que mais exigem, mais causam. Eles É. gostam de comparecer para causar, Aham. seja virtualmente, seja Mas todo condomínio presencialmente. tem um, né? Tem sempre um, não deixa, não tem como. Tem. Eu não, olha, até hoje eu não passei por nenhum que não tivesse um específico. Que seja assim, pleno, que você chegue e fale, olha, para dizer que eu tenho um, porque ainda não tem, é uma implantação de 20 unidades, que ainda não tem ninguém morando. Aí é tranquilo. E aí tem ainda 14 unidades para vender. Então esse está maravilhoso. Ainda não deu tempo, né? É por isso, né? Mas aí, Mas eu já sei que vai ter, que já vai ter bastante coisa em breve. não, e aí volta para a gente o que a gente estava conversando, né? Que é a primeira coisa do síndico aí é gostar de lidar com pessoas e ter uma psicologia aí para isso, né? Saber ter maturidade, saber o momento de falar, saber o momento de calar, saber o momento de passar por cima, às vezes, de alguma mensagem ou alguma conversa aí, né, fora de hora. Enfim, eu acho que isso aí vai muito do síndico de ter esse tato aí mesmo É, nesse momento, né? E aí também, e hoje a gente, graças a Deus, a gente está, assim, sendo cada vez mais respaldado, né, por leis aí que nos protegem, nos cercam um pouco mais aí sobre algumas perseguições, né? Aí Porque a gente, eu, graças a Deus, até agora, como síndica, talvez porque eu esteja há pouco tempo como síndica, né? E como jurídico, não sei, até por conta da posição de advogada, eu talvez não tenha sofrido nenhum assédio moral grandioso, nada disso. uhum. Mas eu tenho grandes colegas de profissão, amigos de profissão aqui na sindicatura em São Paulo, que tiveram grandes problemas de falta de respeito, de assédio moral, de perseguição grosseira, forte, realmente de gente ir parar em psiquiatra, Olha, tomar.
época que ainda não existia lei de stalking, não tinha Exatamente. nada disso. Eu ia falar sobre isso. Agora, E, e, enfim, ter grandes problemas mesmo. Então, tem gente que parece que tem prazer, né? Pega aquele e exatamente. vai para cima e é difícil. Tem gente que é complicado. E assim, eu acho que essa questão, a própria situação do síndico, né? Dele estar capacitado para aquilo ali, eu acho que já dá uma, de certa forma, peneirada nisso, né? Porque ele vai se impor de uma maneira diferente, ele vai se encaixar naquela situação ali, sabendo o que vai falar e automaticamente também se prevenindo, né? De algum comentário maldoso. Ele não vai ter nenhum tipo de fio solto, né? Principalmente quando fala a questão das contas, que é onde dá mais confusão aí, parece. Exato. Contas. Então, quando ele está bem E eu assessorado, acho que. eu acho que Não, exatamente. E importante também, eu acho que fica uma dica também, eu não sei o que você pensa disso, Fernando, mas assim, eu não participo de grupos de WhatsApp com condôminos, tá? Eu tenho um grupo de WhatsApp de transmissão, Aham. que é aquele que eu entro para mandar um recado, mandar um comunicado, além da administradora enviar tudo por e-mail, colocar nas bases do condomínio, tudo, eu também mando por ali. Às vezes eu preciso, eu sou um pouco chata como gestora, às vezes eu ando, encontro fezes de cachorro, lugar que não tem, eu já mando foto na hora no grupo, falo com eles, aí depois eu mando comunicado, mas é Sei. só eu. E eles têm que ler e ficar quietinho, ninguém Ah, fala nada. Mas aí eu tenho, com o conselho, todo o conselho, eu tenho um grupo, claro, para a gente se comunicar. Acho que isso é eu acho imperativo, que porque é gestão compartilhada. Mas não participem de grupos de discussão. Ah, porque tem que participar. Não, não tem que participar. é, Isso é não, foco para dar besteira. exatamente. Eu acho que isso é importante, porque assim, o síndico tem que saber realmente, é como eu falei, né? Ele tem que estar bem assessorado para saber se impor e sempre estar disposto ali também no momento de dar uma informação, mas no caso, principalmente da assessoria jurídica aí do advogado, né? Ao condomínio, jamais participar, reportar tudo aí ao síndico, né, doutor? Ou se for o caso aí, o conselho, se tiver alguém num condomínio muito maior, e também, como síndico, fazer como a doutora falou, exatamente isso, fazer uma comunicação mais breve e o que tiver, alguma coisa, se tiver um conselho ali, que venham se reunir e conversar com o síndico, porque se começar a se envolver nessas questões, é muita gente e a tendência de dar errado é muito grande. Exatamente. Então, assim, a gente fica, né? Grupo, a maioria dos casos que eu vi aqui em São Paulo, de grandes colegas assim da área, vieram de grupos de WhatsApp, Aham, principalmente no começo da pandemia, de isso. falta de respeito, de acusações sérias, graves, de imputações de crime, Aham, né? Então isso não participa disso, não precisa, não exatamente. tem, você não é obrigado, tá? Isso não está em contrato Isso nenhum, não está em lei nenhuma. não tem nenhum tipo de exigência disso, não é obrigatoriedade, realmente o síndico tem que se opor a isso para Se que. ele tem que falar alguma coisa com você, ele tem o seu celular, ele pode te mandar uma mensagem, ele pode te mandar um e-mail, ele pode marcar uma reunião com você dentro do condomínio. Ele tem várias formas de Exatamente. falar. Ele não precisa denegrir a sua imagem, falar besteira para você, para várias pessoas. Mesmo porque se ele fizer isso, hoje em dia ele pode ter consequências muito sérias, né? Civil e Exatamente. criminalmente. Então, E na maioria das vezes ele fala sem ter certeza, né? Então ele pode. é isso que é o problema. Isso aí. É isso aí. Nunca, porque geralmente não, nunca tem prova, né? É. Nunca tem prova para Geralmente falar. Então é complicado. tem a turma dos que vão atrás e que buscam a informação, né? E tem a turma do blá blá blá, né? Aqueles que querem a confusão ali. Então tem que ter muito, tem que ficar muito seguro quanto a isso, se resguardar para não ter problema mais sério, né? É. Doutora, a gente já está Que assim, aquela. parece que não, né? Mas tem quase uma hora aí conversando e esse Ah, tema é que muito engraçado, né? Quanto mais conversando, mais coisa tem para conversar, né? verdade. Condomínios são Quando o muitas papo é emoções, né? gostoso, né? Flui bem. Exa- Mas eu acho que é isso, Fernando. A gente passou, eu acho que as dicas assim principais assim para quem está começando, né? Eu acho que o principal de tudo mesmo que a gente falou é
Isso, primeiro de tudo, você quer ser síndico realmente? É o teu propósito? Por que que tudo bem, é uma opção, você encontrou nisso um meio de sobrevivência, um meio de vida, um meio financeiro? Pode ser, ok, não estou falando que você não possa ter encontrado nisso um meio de sobrevivência, Aham, mas vá se preparar, sim. faça cursos. Pelo amor de Deus, não faça curso de um dia, isso não é curso, né? Então, vai fazer um curso de síndico profissional bom, vai fazer outros cursos, curso de manutenção predial, curso de... Tem vários outros cursos. Eu vivo fazendo curso, um curso em cima E, de curso. e Ah, Amanda, para quê? Mas você já é advogada há quase 30 anos e faz isso. Faço. Não tem um mês que eu não faça um curso diferente. Então, exatamente. assim, Não ficar você focado tem que se só naquela atualizar. só legislação, só procurar outras áreas aí, como a doutora falou, né? Exatamente. Então, você tem que se atualizar, você tem que se especializar, você tem que, lembre-se, você tem que gostar de lidar com pessoas. Ai, não gosto, ai, que saco, eu tenho que conversar, ai, não, então não vai. Muda. Nem começa, É, nem começa. Quer trabalhar com condomínios? Pense, então, trabalhar no back-office, vai trabalhar numa administradora, no administrativo. Mesmo assim, você vai ter que pegar o telefone, vai. vai ter que falar com o Vai síndico, vai surgir ter que alguma coisa, atender. né? Então, assim, não tem jeito. Então, assim, tenham alguns cuidados, porque ser síndico é uma responsabilidade muito grande. Você vai lidar com o patrimônio de terceiros, você vai lidar com o dinheiro de terceiros. Isso é algo muito sério Muito e sério. dentro da lei você tem uma responsabilidade civil e criminal enorme. Vá procurar saber, vá ler, vá estudar sobre isso. Depois que você souber de tudo isso, aí você decide se é isso que você quer realmente. Exatamente. Porque ser síndico não é para amadores. Não, realmente, ó. Eu tinha até colocado aqui, ó, estava escrevendo, né? Eu coloquei 3 pontos aqui que eu achei fundamentais aqui para a gente já caminhando para o final. Eu até fui convidado como moderador, acabei falando demais, viu? Era uma palestra aí da doutora e eu acabei muito Imagina, mais isso que é fluido. gostoso, bate-papo. Aí, olha só, primeira coisa que a gente tocou aí no ponto de o que que vai assumir, né? Da pessoa ter esse cuidado de, antes de assumir, já verificar, porque tem prédios realmente que não vai valer a pena. Segundo, descobrir outra Exato. coisa, expor aos condôminos, né, as partes ali, o que está acontecendo e o que, que aconteceu. E um terceiro ponto aí, sempre procurar uma assessoria jurídica especializada. Né? Tem que ser uma Especializada. exatamente. Especializada, Não né? querendo. Assim como eu falo, eu também vou puxar de novo a orelha, porque assim, tem muita gente que, além do jurídico, não procurar um jurídico especializado condominial, quando vai procurar ver uma auditoria, vou procurar aquele meu amigo que faz auditoria. Gente, é auditoria especializada em condomínio. É, É muito diferente, porque a auditoria especializada em condomínio, ela vai ler a convenção, ela vai ler as decisões nas atas assembleares, porque nas atas vão existir algumas decisões que vão impactar no financeiro, no que financeiro. poderia ter sido gasto, no que não poderia ter sido gasto, enfim, o que saiu da ordinária, não sai tudo isso, e eles vão fazer essas comparações, coisa que um auditor comum, Não ele faz. não vai fazer. E aí é mais um Então, momento assim, que eles não podem pensar em economizar, né? Esse principalmente, não porque se for pode. para economizar, não adianta fazer auditoria, né? A bomba já explodiu, já tem problema Exatamente. para resolver, então não é o momento de procurar um amador. Muito bem. É. Então, trate o seu condomínio com carinho, né, doutor? É isso É aí. o teu patrimônio, para muitos, é o seu único patrimônio. É, e Então, trate com carinho. exatamente. E ali está envolvido pessoas, né? É financeiro de pessoas que às vezes está pagando ali com muito sacrifício aquela despesa, aquela taxa, né? Mensal. Então, realmente, eu acho que tem que ter muito tato aí na hora de lidar com esse tema e ter realmente mas com cuidado aí, gostando de estar com pessoas, né? E bem assessorado, Isso, as coisas fluem bem. isso, exatamente. E é isso. E eu espero que o mercado condominial cresça muito, Exatamente. porque e vem crescendo demais. Estou muito orgulhosa do Se quiser que trabalhar, todos estão. é isso mesmo. E eu fico muito orgulhosa de ver esse mercado crescendo tanto e fico muito feliz, estou muito honrada de estar aqui com vocês
Que bom. E parabéns pelo trabalho de vocês aí na AMAD, viu? Nós estamos aí lisonjeados aí para a doutora dispor esse tempo aí conosco aqui. Tenho certeza que vai ser convidado outras vezes. E eu fiquei muito satisfeito aí, como eu falei, né, de lidar com esse tema aí pela experiência que eu tive. Então, eu tenho algumas coisas aí que eu estava mais à vontade aí de falar. Ah, então. Da próxima vez, quero ver você me falando: olha, acabei assumindo aquele condomínio e acabei assumindo outros. Aí você me conta. Aí já vou ter que, se for de síndico, eu vou contratar a doutora aí para assessoria. Tá combinado. Aí a gente troca umas figurinhas. Exatamente. Então tá bom. Mais uma vez, muito Obrigada, viu, doutor obrigado. Fernando? Foi um prazer aí. E Desculpa aí obrigada a dar todos que tempo aqui. passaram por aqui com a gente também. Isso, não, ficou muito bom aí. Teve uma média muito boa aí. Com certeza vai ficar gravado. Vou deixar aqui no gravado aqui a live. Foi muito legal e tenho certeza que virão outros aí, tá? Me coloco à disposição e muito obrigado, doutora, mais uma vez. Eu também. Obrigada, gratidão. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau, tchau.